Você já parou para pensar que você pode estar sendo enganado pelas empresas de inteligência artificial? O primeiro contato que eu tive com inteligência artificial foi no ano passado, assim como a maioria das pessoas, né? E quando eu digo primeiro contato, é com a inteligência artificial como a gente vê hoje, né? No modo agente, onde você solicita coisas e ela executa o código, ela cria arquivos, ela modifica arquivos, enfim. O primeiro contato que eu tive com esse tipo de inteligência artificial foi com o Cursor. E eu me lembro do meu primeiro prompt, cara. Eu pedi para ele fazer qualquer coisa ali para ver como que funcionava o negócio. E quando ele alterou o primeiro arquivo, quando ele criou o primeiro arquivo, eu falei, caraca, tá acontecendo? Isso aqui é espetacular. E conforme o tempo foi passando, eu fiz ali a minha primeira assinatura do Cursor. E a impressão que eu tive é que com o passar do tempo, eu não sei se eu fui dando mais responsabilidades para a inteligência artificial ou se ela foi emburrecendo, mas a impressão que eu tive é que o Cursor ali, pelo menos no modo alto, ele foi ficando cada vez pior, cada vez mais difícil de ser utilizado. E aí, para começar a ter mais qualidade, eu comecei a utilizar os modelos de linguagem da Anthropic dentro do Cursor. Então comecei ali com o Sonnet, comecei ali com os modelos que existiam na época, e aquilo realmente ajudou. Aquilo realmente fez com que eu conseguisse voltar a ter um código de qualidade gerado pela inteligência artificial, né? E quando a gente teve ali o lançamento do Cloud Code e eu testei, eu pensei, cara, se eu uso basicamente dentro do Cursor apenas a linguagem, apenas o LLM da Anthropic, por que não assinar o Cloud Code e deixar de usar o Cursor ou usar ali o Cursor só para, de repente, um autocomplete ou um auxílio ali de visualização para entender e revisar o que a IA está gerando, né? E ali dentro do Cloud Code eu obtive, cara, a mesma qualidade que eu tinha ali dentro do curso, utilizando o Cloud Code ali, utilizando o Sonnet, né? E basicamente foi assim até mais ou menos dezembro de 2025. E quando teve a virada do ano, eu comecei a pegar algumas tarefas de complexidade maior e comecei a ter mais entregas para fazer num curto período de tempo. Eu comecei a utilizar ali o Opus, mas isso fez com que a minha singela assinatura de $100 ali, de $100 não, de R$ 100, né, de $20, ela começasse a aparecer muito pequena. Ela começasse a não dar conta do recado, né? E ali eu comecei a utilizar, obviamente, só o Sonnet para tudo, porque a maneira que eu tinha de garantir a qualidade e de não precisar revisar tanto o código minuciosamente como eu estava revisando. Eu comecei a utilizar só o Sonnet, só o Opus, desculpa. Mas, cara, isso fez com que a minha assinatura de $20 do Cloud Code ficasse muito pequena. E aí eu assinei a versão de $100, né? 500 e poucos reais ali. E ela começou a me suprir, ela começou a dar conta do recado, mas isso foi durante poucas semanas. Depois de algumas semanas eu percebi que de vez em quando ela me deixava na mão. E aí eu queria também, além do meu trabalho principal, começar a desenvolver ali alguns side projects, né? Aproveitar ali o benefício de tirar as ideias do papel e fazer com que a IA execute, né? Eu comecei a assinar o plano maior ali, o plano de $200, né? O plano de mais de R$ 1.000 ali. E esse plano para o meu trabalho principal ali deu de sobra. Mas utilizando também dentro do meu side project, eu comecei a perceber que eu atingi algumas vezes ali o limite diário de 5 horas e comecei a chegar perto do limite de tokens semanal ali, saca? Então digamos que para o meu uso, para o volume de coisas que eu usava, eu precisava, para garantir a qualidade, utilizar o plano de R$ 1.000, beleza? Só que fazendo uma breve recapitulação, há 6 meses atrás, o plano de R$ 100 já me supria. Então, o que mudou do plano de R$ 100 para o plano de 1.000? E, obviamente,
dentro do plano de R$ 1.000, eu utilizava ali basicamente só o Opus para tudo, né? Porque por mais que você saiba, né, que você pode utilizar o Haiku para algumas coisas, o Sonê para algumas coisas, dentro do teu workflow de trabalho, dentro do teu dia a dia de trabalho, as demandas que você precisa enfrentar no dia a dia, né? Você ficar fazendo switch de modelos ali não é complexo, mas é muito chato, né? Você vai fazer um commit, você vai executar uma tarefa mais simples, você acaba pedindo pro teu agente principal, porque ele já tem um contexto do que foi feito, ele vai fazer de uma maneira mais inteligente, e aí obviamente que você consegue fazer agentes, subagentes, e definir que esses agentes executem ali, tipo, eu quero que esse agente, esse subagente execute com o Haiku, eu quero que esse subagente execute com o Sonê. Enfim, você consegue fazer isso com basicamente qualquer harness, com qualquer interface de qualquer empresa de inteligência artificial, né? Mas, beleza. Qual é o ponto que eu quero chegar, né? O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Há poucos meses atrás, eu precisava de R$ 100 por mês para poder conseguir codificar utilizando ali o apoio da inteligência artificial. E hoje, se eu quiser o modelo mais top de mercado, seja ali o Codex, seja ali o Cursor, ou seja ali o Anthropic, né? O plano top, aquele plano que vai me suprir dentro de um determinado grupo, é um plano que custa em média $200 e é o plano que custa em média R$ 1.000. Entende? E aí, muito se fala sobre a bolha da IA, sobre o fato de que vai chegar um ponto em que a inteligência artificial ela vai começar a ficar tão cara quanto o desenvolvedor. E se você for usar ali, obviamente, a parte de APIs, em vez de utilizar com uma assinatura, você vai perceber que esse valor ali, obviamente, já é maior do que o valor de um desenvolvedor, né? E se você parar para pensar, as estratégias que as empresas elas estão utilizando é justamente lançar modelos cada vez mais caros para que você precise pagar cada vez mais para conseguir continuar utilizando um modelo top de mercado, entende? Então, se você está utilizando, por exemplo, o Opus ou o Sonê para a maioria das suas atividades no que diz respeito ao Anthropic, né? Você vai perceber que com o lançamento do Fable, que foi ali no caso cortado, mas assim, em algum momento eles vão lançar algo similar ou relançar, você percebe que eles sempre duplicam ali o custo de uma LLM. Então o Fable ele é mais ou menos ali 2 vezes mais caro que o Opus é mais ou menos 2 vezes mais caro que o Sonê é mais ou menos 2 vezes mais caro que o Haiku, né? Então você percebe que para você codificar com o melhor modelo do mercado, você vai precisar pagar cada vez mais caro. E esse é o direcionamento que todas as empresas de inteligência artificial estão seguindo. Se você usa aí os modelos da Anthropic já há alguns meses, né, muitas pessoas, youtubers aí da comunidade tech, também perceberam que a Anthropic ela nerfou os modelos anteriores. Eu mesmo tive melhores experiências utilizando ali o Opus 4.6 do que o Opus 4.7 e o Opus 4.8. Então a impressão que eu tive quando esses novos modelos foram lançados é que eles foram propositalmente nerfados para que quando o Fable chegasse, ele fosse percebido, ele tivesse uma percepção de que é um modelo muito superior aos modelos anteriores. Mas a impressão que eu tenho, comparando ali o Opus 4.6 no seu ápice com o Fable, e sim, 4.6, não o 4.8. A impressão que eu tive utilizando no dia a dia é que o verdadeiro Opus 4.8 é o Fable 5 que apareceu por aí. A mesma qualidade que eu tive ali com o 4.6, eu tive com o Fable, e obviamente ele teve algumas melhorias na parte de interfaces gráficas, né? Na parte visual ali ele teve realmente algumas melhorias, mas de modo geral, o que eu pude perceber é que o Fable 5, ele, pra mim, na minha percepção, ele é o real Opus 4.8, só que eles não poderiam lançar um Opus 4.8 ou 4.9 ótimo
e cobrar só um pouco a mais de tokens, um novo modelo, um novo nome numa nova família, faria sentido para a cabeça das pessoas cobrar o dobro de tokens. Então você imagina que de repente ali você vai ter o relançamento do Fable ou algo similar e algumas coisas parecidas também nas outras empresas de inteligência artificial. E a tendência é que os modelos novos sejam cada vez mais caros. Então o custo da IA para o desenvolvedor, para a pessoa que usa a IA, ela vai subir sem que você perceba, porque você vai estar trocando de modelos, né? E de repente os modelos mais antigos, eles vão ter ali um suporte, daqui a pouco eles vão começar a serem descontinuados, né? Então, no intervalo ali de 6 meses, para um high user como eu, um plano ali de R$100 ele começou a ser inviável, sendo que há 6 meses atrás ele era viável, né? E hoje, nem utilizando só o Sonnet ali no dia a dia, o plano de R$100, e eu fiz um teste esse último mês, nem usando o plano de R$100 com o Sonnet apenas, ele supre, né? Você tem ali limites muito maiores, muito menores, e os tokens eles estão ali, obviamente, ficando cada vez mais caros nos modelos novos, né? Então, na minha percepção, esta é a verdadeira bolha da IA meio que estourando, como dizem por aí, né? Não vai haver um estouro da bolha da IA, na minha opinião. O que vai acontecer é modelos melhores vão ser lançados, harness melhores vão ser lançados, mas o custo dos tokens, né? Eles vão ficar cada vez mais caros e, obviamente, para um dev sênior, alguém com mais experiência, um plano de R$1.000 pode ser ok. Mas daqui a pouco, a percepção que você vai ter com um plano de R$1.000 por mês vai ser a mesma percepção que eu tive com um plano de R$100 alguns meses atrás, saca? Então, qual que vai ser o teu diferencial, né? Qual que vai ser a tua movimentação nos próximos meses? Você vai continuar utilizando os modelos mais caros no mercado, pagar cada vez mais caro pelos tokens e ser simplesmente um cara que usa a inteligência artificial? Ou você vai ter algo que te diferencie dos outros desenvolvedores? Então, o que eu provoco em você é que você teste outros modelos. Teste modelos open source, teste modelos com o custo de token mais barato, né? A gente tem tido uma grande movimentação de empresas que fornecem LLM de código aberto lançarem novos modelos e que para tarefas do dia a dia, e eu testei nos últimos dias DeepSeek, testei o Kimi, testei o Queen e testei o GLM. Esses 4 modelos vale a pena você dar uma testada no teu fluxo de trabalho. Obviamente, como o próprio Akita diz, para programação de verdade é GPT e Anthropic, mas vale a pena você testar esses modelos open source, porque para muitas tarefas que você executa no dia a dia, eles podem funcionar de uma maneira ótima, né? E aí, em próximos vídeos, eu vou estar trazendo alguns testes que eu fiz com esses modelos open source, tá? Mas eu te causo hoje, o que eu deixo hoje de mensagem nesse vídeo, que essa provocação entre nas suas vontades aí, para que você comece a sair um pouco da bolha das big techs de IA. Né? Você já testou Codex, já testou Cloud Code, já testou Cursor, então comece a testar modelos mais baratos, comece a testar modelos de código aberto, né? Testando nos seus fluxos de trabalho real, obviamente colocando bons guarda-reios, porque a gente vai ter aí, obviamente, cada vez mais lançamento de melhores modelos, mas também melhores modelos na parte, na família open source dos modelos de inteligência artificial, beleza? Por hoje é só. Eu estou voltando aqui no meu canal com toda a força. Espero que você deixe o seu comentário, seja um inscrito. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, também comenta. E por hoje é só. Muito obrigado, um abraço e até mais.